Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o seu Deus vos guarde, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham realmente um belo dia. Vamos à lição? E hoje, terça-feira, 25 de novembro de 2025, a lição 9 de hoje, ela tem como título O Desafio da Terra. E a lição de hoje ela está baseada no livro de Josué, capítulo 13, dos versículos 1 até 7, onde aqui o autor narra sobre o momento em que as terras que ficaram ainda para serem conquistadas, embora Deus já havia dado as terras para o povo de Israel, mas elas deveriam ser possuídas, que elas ficavam ali na província de Canaã, que incluía ali principalmente a região ali onde moravam os filisteus, próximo ali do litoral ali no Mediterrâneo, a 80 quilômetros de Gaza, e ela ficava até ali Ecrom, e também as terras dos fenícios, as terras dos gibileus, todo o Líbano em si, até ali a entrada de Ramate, que foram as terras que foram herdadas pelas 12 tribos de Israel, que elas faltavam ser habitadas, faltavam ser alcançadas, mas que Deus já havia dado para o povo de Israel. E para que os israelitas assim pudessem assim desfrutar desse divino, era necessário que eles assumissem aquelas terras, Por isso que a conquista da Terra Prometida, ela foi assim progressiva, superando a cada desafio o povo de Israel, junto ali com os povos pagãos, eles foram possuindo aquelas terras que ainda não estavam dominadas ainda por Israel. E foram assim lentamente sendo distribuídas as terras entre o povo de Israel, entre as 12 tribos existentes na época. E assim, para que eles pudessem assumir as responsabilidades que vinha da Terra Prometida, eles tinham que desfrutar daquele momento, eles tinham que possuir aquelas terras. E essa dinâmica ela é semelhante ao processo de santificação que nós vivemos também hoje, que a cada dia nós temos que se aproximarmos mais dessa consagração, dessa santificação e possuir realmente o desejo de estar na Canaã Celestial. Resultado, assim, disso, que é através da nossa fé, do amor, como cidadão do reino de Deus. Embora os dois processos não sejam assim idênticos, mas existem assim paralelos, entre receber aquela terra de graça que Deus havia dado para eles e receber a salvação, que também é de graça. Nós fomos agraciados com um presente maravilhoso através de Jesus, de obter essa salvação, mas é algo que nós podemos perder se nós não cuidarmos dele com a responsabilidade de vigiar e orar e se consagrar a cada dia. Moisés e Josué, eles tiveram assim, uma trajetória assim, fantástica e um aprendizado de combate assim, por Israel, dentro ali do campo do inimigo, no deserto, mas foram aprendendo assim, aos poucos como lidar realmente com essas batalhas. Dentro dessas dificuldades, eles aprenderam também o amor de Deus, conhecer mais a Deus e conhecer os seus irmãos também. E no tempo determinado, o próprio Deus acompanhou Moisés ao lugar da sua morte, ou seja, a morte de Moisés, e ele mesmo sepultou Moisés, com tanto valor que existia Moisés. E também de forma semelhante, José, já avançado de dias, foi avisado pelo Senhor de que em breve ele descansaria, ou seja, morreria também. Que logo o seu trabalho aqui na terra se findaria. E assim era necessário, porém, que ele, Josué,
deixasse tudo em ordem antes de falecer, bem organizado, e passasse as responsabilidades para cada líder de tribo, para que eles avançassem e possuíssem aquela terra de Canaã. Mesmo que ainda faltasse muita terra ainda na conquistada ali por Josué, que é mostrado ali no livro de Josué, capítulo 13, versículo 2, que ele fala disso, né? Que a terra ainda não estava conquistada. E ele deveria deixar dividido as terras de Canaã entre as tribos de Israel, ou seja, as 12, segundo as suas famílias, que fala em Josué 13, 29. O que já nós estudamos anteriormente, que nós também sabemos, que o povo de Israel, escolhido por Deus por ser o menor povo do mundo na época, e que estava exilado ali dentro do Egito, como escravos eles estavam ali, e não tinham habilidades militares alguma, não tinham treinamento algum, só sabiam fazer serviços braçais, né? E para conquistar aquela terra prometida, somente com a ajuda divina, porque os povos que estavam ali naquelas terras eram realmente cananeus fortíssimos, bem treinados para as guerras, tinham armamentos pesados, né? Que até o povo do Egito tinha dificuldade em vencê-los. Porém, Deus diz para o povo de Israel: o Senhor lutará por vocês, então somente acalme-se, fique quietos, que está lá em Êxodo 14, 4, e repetida por várias vezes em Deuteronômio 3, 22, que Moisés falou isso para o povo, que Deus lutaria por eles. Ou seja, a batalha contra os inimigos cananeus fortíssimos e habilidosos era por conta de Deus. Bastasse que eles obedecessem ao Senhor e mantivessem a fé. E vejam, mesmo os próprios egípcios, né, que era a maior potência do mundo na época, um exército assim bem armado, né, com números bem superiores ali àquela região, que eles eram bem treinados no deserto, não conseguiam muitas das vezes adentrar Jericó e as terras dos cananeus, porque os cananeus eram fortes, tinham habilidades para a guerra e eram violentos. E quando conseguiam uma cidade de Canaã, não era por muito tempo, porque os próprios cananeus tomavam de volta, né? Devido assim a dificuldades que existia ali naquelas nações, que existiam muros, muralhas altíssimas, que eram praticamente intransponíveis para se suplantar. Agora, imagine você, o povo de Israel, formado somente por escravos frágeis, sem treinamento algum, sem instrução militar, ao tentar tomar aquela Canaã em uma conquista incrível e desafiadora que nós conhecemos através do livro de Josué, e eles conseguiram essa proeza, mas só que não foi por forças humanas, foi através do poder de Deus que eles conseguiram vencer os cananeus. Quando estava assim praticamente no fim de toda a geração daquele povo de Israel, lá que havia saído do Egito, Israel estava assim prestes a completar a terra prometida e conseguir na totalidade. E Josué, que foi assim o último remanescente desse povo, que é mencionado ali nos capítulos 13 até 21, ele tratou de dividir e distribuir aquelas terras de Canaã para essa segunda geração, entre as 12 tribos de Israel, para que eles possuíssem essa terra, mesmo que ele fosse falecer, que essas tribos possuíssem aquelas terras. E esse ato de distribuição não só apenas indicava o que lhes era devido, mas também destacava o que ainda precisava ser conquistada, ocupada dentro desse território de Canaã, que Deus realmente permitiu que eles fizessem isso. E os israelitas, na verdade, eram inquilinos legítimos ali daquela terra, porque tudo aquilo que estava ali era do Senhor, né?
o verdadeiro proprietário de Canaã, o dono do mundo, né? Que na realidade é assim. Porém, a iniciativa de Deus de dar para os israelitas foi na realidade uma dádiva, um presente que é necessário que esse povo desse uma resposta firme, né? Com fidelidade, com a parte ativa deles, né? E entre os capítulos 13 até 21, na primeira metade, narra como Deus entregou a terra prometida de Canaã para eles desapropriarem, para eles possuírem aquela terra. Ou seja, tomar daqueles povos pagãos rebeldes cananeus e ficar com aquela terra. E já na metade do capítulo relata como era frágil o povo de Israel. Mas mesmo assim eles tomaram posse dessas terras e eles começaram a colonizar tudo ali, colocar agricultura e plantar. E isso tudo ocorreu pelo poder de Deus. E assim ilustra a nossa salvação, que nós não podemos fazer as coisas sozinhos para conquistar, como o próprio Paulo fala em Efésios 2, versículos 8 e 9, porque a fé ela é um dom divinal, né? Vem de Deus, e nós temos que pedir isso e abrir o nosso coração para receber. Após isso é que realmente nós conseguimos vitórias que nós almejamos. A salvação era um presente de Deus, assim como as terras de Canaã foram realmente para o povo de Israel, que era uma dádiva dada por Deus, que foi fundamentada no relacionamento do povo de Israel, na aliança com Deus, e que eles se firmaram e que eles obedeceram e foram fiéis. E assim, nós não temos méritos algum nessas vitórias, nem o povo de Israel, e nem na nossa salvação nós temos vitórias de nós mesmos. As vitórias vêm de Deus, que o próprio Deuteronômio fala lá no capítulo 9, versículo 5. O que nós observamos nessa narrativa de Josué 13 é que a conquista dessa terra de Canaã, que foi assim, uma promessa de Deus bem antecipada lá no tempo de Abraão, ela ocorreu progressivamente, né? Conforme a fé e a obediência do povo de Israel. E onde eles tinham desafios grandiosos, incluindo territórios que ainda não eram conquistados, né? Elas estavam ocupadas por povos cananeus e eles teriam que tirá-los de lá, através do poder de Deus. Eles teriam que dominar aquelas nações violentas, hostis. Assim, por isso que houve a necessidade da distribuição dessas terras ser feito antes, né? E equitativa entre essas 12 tribos de Israel, para que tudo corresse bem conforme Deus pudesse conduzir o povo de Israel. E é por isso, meu amigo e minha amiga, que Deus tem falado para todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Está lá em João 14,6. Ou seja, é Jesus dizendo que ele é o único mediador entre os homens e Deus. Não existe outra forma. E quando você aceita verdadeiramente a Jesus como Salvador e Senhor e obedece os estatutos e mandamentos, principalmente o quarto mandamento, você ganhará um presente de Deus que chama-se salvação. E na grande volta de Jesus, ele voltará a nos buscar e nos mandar para as mansões celestiais e habitar na Nova Jerusalém. E é por isso, meu amigo, minha amiga, é preciso que você acredite, que você tenha esse desafio realmente de aceitar Jesus como Salvador, crer na passagem das Escrituras e que será salvo você e a sua família. Que você, meu amigo, minha amiga, tenha realmente um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu grande amigo João Carlos Amorim.